Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. A escolha de um tema para estas crónicas semanais não é tarefa fácil. Umas vezes porque são vários os assuntos que merecem destaque e o tempo é escasso, outras porque os dias passaram e nada houve de especial. Esta semana poderiam ser vários os temas a abordar. Aconteceu muita coisa importante, seja ao nível internacional com impacto nas nossas vidas, seja a nível local. Não é fácil rejeitarmos questões que têm tal relevância que não podem ou não devem ficar no esquecimento. Como podemos concentrar-nos na nossa terra quando tomamos conhecimento de que em Calais a situação dos refugiados está a ultrapassar tudo o que seria admissível numa Europa pautada pelos valores humanistas que conhecemos, ou conhecíamos? Mas não é só em Calais. É também na Dinamarca, país que nos habituámos a considerar evoluído e que agora resolveu confiscar os parcos bens dos refugiados que entram no país. E não há palavras para descrever o sentimento de asco que esta medida provoca, remetendo-nos para tempos passados e que julgávamos totalmente ultrapassados a bem da humanidade. A Europa está em profunda crise, a ruir, e se isso acontecer, nós em São Pedro do Sul, que também faz parte da Europa, sofreremos as graves consequências de tal facto. Também poderíamos falar do vírus Zika, que está a alarmar o mundo e que já chegou a Portugal. Ou então, da carta da Comissão Europeia ao Ministro das Finanças, na qual patenteia as suas reservas relativamente ao rascunho de orçamento de Estado que o governo português decidiu apresentar. Poderíamos falar também da vitória estrondosa que Marcelo Rebelo de Sousa teve no Conselho de São Pedro do Sul, na região e no país. Outro tema interessante e atual seria o nível de abstenção nas eleições do passado domingo, que merece uma rápida e profunda reflexão. Para quem pertence a uma geração em que o direito ao voto ainda não era universal, é na verdade muito difícil de aceitar o alheamento das pessoas. É que houve muita gente que sofreu, que lutou acerrimamente para que este direito fosse uma realidade, pois só assim, com a participação de todos, se constrói a democracia. Mas não vai ser esse o tema da nossa crónica de hoje. Também não vamos escalpelizar a reunião de Câmara da presente semana, pois a sua gravação está patente a quem a pretender visionar, sendo bastante esclarecedora relativamente ao seu conteúdo e ao tom crispado com que os trabalhos se foram desenrolando. Já sabemos como é. No entanto, uma questão ressaltou nessa reunião, a dos coeficientes de localização, que são determinantes para o valor do IMI a ser pago futuramente pelos proprietários de imóveis em São Pedro do Sul. Aparentemente baixaram, fruto da portaria 420 de 31 de dezembro passado e que os definiu a nível nacional. Contudo, na sua aplicação ao nosso Conselho, ao ser fixado o valor mínimo de 0,5, não se tem em conta que essa referência leva a que em algumas freguesias mais rurais e mais desertificadas, esse valor seja um aumento e não uma redução. Isto porque até agora o valor aplicado em freguesias como São Martinho das Moitas, Candal ou Manhoso, por exemplo, era 0,35. Logo, o coeficiente foi agravado principalmente para as pessoas que têm menos recursos e vivem mais isoladas e distantes da sede do Conselho. Noutros concelhos da região, nomeadamente em Viseu e Tondela, a política foi outra, pois o valor mínimo fica em 0,4 e não nos 0,5, como em São Pedro do Sul. É estranho que a Câmara Municipal não tenha tido em conta a situação das pessoas mais desfavorecidas e que use um discurso demagógico afirmando que os coeficientes de localização baixaram, quando, na verdade, o que temos presente é uma situação de desequilíbrio acentuado, penalizando as freguesias que já por si estão mais penalizadas pelas suas circunstâncias. Será deste modo que o Executivo pretende atrair pessoas para essas freguesias? Não nos parece. A continuar assim, as freguesias mais distantes da sede do Conselho e que já sofrem os problemas de envelhecimento e de desertificação ficarão condenadas a isso mesmo, ao envelhecimento e à desertificação. Se assim é, então não falemos em medidas de desenvolvimento sustentável para as zonas mais rurais das serras do Conselho e muito menos se diga que a Câmara Municipal beneficiou os proprietários dos imóveis reduzindo os coeficientes de localização,
pois há que explicar que de facto baixaram esses coeficientes de localização, mas só nas zonas urbanas, já que nas outras, nas mais desfavorecidas, até aumentaram. É caso para dizer, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.